Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a esta sessão da apresentação do projeto Health Scale. O meu nome é Patrícia Patrício, sou diretora de inovação do HCP e, antes de mais, gostaria de agradecer a todos os participantes a vossa presença e o interesse nesta sessão da apresentação do projeto Health Scale. Durante os próximos minutos, eu irei, juntamente com os membros da equipa do projeto, apresentar-vos as principais linhas do mesmo e depois passaremos a apresentar algumas das atividades e, inclusivamente, é nosso objetivo durante esta sessão pedir os vossos contributos para traduzirmos os principais objetivos do projeto em ações que sejam alinhadas com as expectativas do ecossistema. Passando então para uma agenda desta sessão, iniciaremos com uma breve apresentação geral daquilo que foram as premissas e os objetivos deste projeto. Seguir-se-á depois uma apresentação mais detalhada dos três grandes pilares do mesmo, sendo eles inteligência competitiva e apoio às PMEs, redes colaborativas e capacitação empresarial e disseminação, que serão apresentados pelos membros da equipa Priscila Maranhão, também a gestora responsável por este projeto, Anabela Veiga e Juliana Alves. Depois destes momentos, seguir-se-á um espaço aberto para perguntas da audiência e contamos encerrar a sessão alguns minutos depois das 16. Gostaria de dar nota a todos os participantes de que esta sessão está a ser gravada e que depois também será disponibilizada no canal de YouTube do HCP e de que os slides também serão disponibilizados a quem o solicitar através do questionário de satisfação que receberão no final da sessão por e-mail. Portanto, como referi, vou iniciar então esta apresentação com uma breve overview deste projeto e, como dizia também, a intenção desta sessão é não só apresentar os principais objetivos e as ações que vamos desenvolver, mas também pedir contributos aos participantes da sessão para montarmos o projeto de forma mais alinhada possível com as expectativas do ecossistema. Pelo que, durante a sessão, terão, e enquanto potenciais beneficiários destas ações, poderão ter aqui várias formas de interagir, poderão incluir as vossas perguntas no Q&A, na sessão dedicada a estas perguntas. Também poderão contribuir para a discussão, respondendo em tempo real a um conjunto de questões que preparamos e que vão aparecer no ecrã durante a apresentação. Depois também será dinamizado pelas gestoras do projeto. E se ainda depois desta apresentação algum tipo de dúvidas ou questões persistirem, poderão sempre contactar-nos por e-mail, neste caso para o e-mail da Priscila Maranhão, que podem ver no ecrã. Passaria então agora para uma apresentação do projeto propriamente dito, aqui muito brevemente e a título meramente informativo, dar-vos nota de que este é um projeto que respondeu ao aviso Ações Coletivas de Qualificação do programa Compete 2030. Este aviso tinha como objetivo contribuir para a alteração do perfil de especialização produtiva do tecido empresarial das regiões menos desenvolvidas de Portugal continental. Estamos a falar aqui das NUTS 2, Norte, Centro e Alentejo, apostando na qualificação dos modelos de negócio e da oferta produtiva, no apoio às PMEs na adoção de estratégias de negócio mais avançadas, para reforçar a inovação e a orientação externa das empresas portuguesas. Portanto, os principais beneficiários ou beneficiários prioritários desta ação, em particular deste projeto, são as PMEs da região Norte e Centro, isto obviamente sem prejuízo de que outros possam também vir a aceder aos materiais e às iniciativas que temos, que vamos desenvolver. É um projeto com um custo total elegível de 496 mil euros e uma taxa de financiamento de 85% e terá uma duração de 24 meses. E na parte inferior deste slide poderão ver os membros da equipa de projeto, que incluem a Priscila Maranhão, a Joana Feijó, a Anabela Veiga, Juliana Alves, Renata Tavares, Nuno Palas e Daniela Rodrigues. Este projeto surge da identificação de um conjunto de desafios que surge aqui de diversos exercícios de reflexão que o HCP tem vindo a fazer ao longo dos anos.
e durante os quais fomos identificando aqui um conjunto de barreiras, como o acesso limitado a capital de risco e financiamento, a fraca ou a dificuldade na atração de recursos humanos especializados, a tão bem conhecida complexidade regulatória no contexto da saúde e, finalmente, aqui ainda indesejável reduzida articulação entre o sistema científico e tecnológico. Há também um conjunto de oportunidades que nós esperamos poder alavancar durante o desenvolvimento deste projeto e das quais queremos tirar partido e que incluem, obviamente, o tema dos dados e da inteligência artificial, o tema da digitalização em saúde e da medicina personalizada. Um, e o que é este projeto? O que é que nós pretendemos fazer com ele? Portanto, ele, em primeiro lugar, assenta aqui em três grandes pilares, sempre com a preocupação de promover a tal qualificação estratégica e operacional das PMEs, em particular com incidência nas regiões Norte e Centro. Pretende-se ter aqui uma abordagem colaborativa e sistémica e ajudar a adoção de fatores de competitividade e contribuir para a transformação dos modelos de negócio. Portanto, há aqui um foco muito particular no tema dos modelos de negócio, do aumento da produtividade e da tal orientação externa das empresas. E para isso, dividimos este projeto nestes três grandes pilares que terão a oportunidade de ouvir apresentados pela equipa de projetos já de seguida. Mas antes de mais queria também mostrar-vos aqui a título informativo aqueles que foram os objetivos estratégicos que nós delineámos para este projeto. Eles são reforçar a tal qualificação das startups e empresas, impulsionar a inovação e competitividade no setor empresarial, promover a integração de práticas ESG, dinamizar redes colaborativas, de resto, no decurso da experiência que temos tido com uma rede em particular, a rede Smart Health Network, apoiar a transformação e a atualização dos modelos de negócio, promover a valorização de conhecimento e a transferência desse conhecimento para o mercado e, finalmente, promover e potenciar a visibilidade e a atratividade internacional da oferta portuguesa em saúde. E do ponto de vista mais operacional, esses objetivos traduzem-se em melhorar a capacidade das PMEs para antecipar e identificar tendências e oportunidades, aumentar a literacia nestes temas de modelos de negócio e de fatores de competitividade, contribuir para a Estratégia Nacional de Valorização e Promoção da Saúde, promover a capacitação prática e a adoção de novos conhecimentos, fomentar as tais redes colaborativas e reforçar a internacionalização das empresas. De que forma é que nós nos propomos a atingir esses objetivos? Delineamos aqui um conjunto de 5 atividades que vêm identificadas neste slide e distribuídas ao longo dos 24 meses, todas elas com caráter bastante transversal, mas são elas fundamentalmente o pilar e que vão ter a oportunidade de ouvir falar já de seguida, o pilar 1, inteligência competitiva e de apoio às PMEs. Depois uma segunda atividade que se relaciona com a atividade 4 também de capacitação, onde vamos elaborar 2 estudos estratégicos que darão suporte então à capacitação empresarial. E a atividade 3, as redes colaborativas e tudo o que isso implica. A atividade 4, as tais atividades de capacitação empresarial. E, finalmente, uma atividade transversal de gestão e comunicação do projeto que decorrerá durante os 24 meses. Portanto, eu passaria agora à Priscila Maranhão, que fará aqui uma primeira apresentação sobre o pilar de inteligência competitiva e de apoio às PMEs. E, portanto, Priscila. Obrigada, Patrícia. Obrigada. Bem, eu sou Priscila, sou gestora de projetos de inovação e, como a Patrícia disse, eu vou falar aqui dessa parte de inteligência competitiva e apoio às PMEs. Bem, esse pilar de inteligência competitiva e apoio às PMEs, ele visa reforçar essa capacidade das PMEs, logicamente do setor da saúde, para tomarem decisões estratégicas informadas, através de recursos, de conteúdos e recursos que serão produzidos através de uma ferramenta de inteligência competitiva. Essa ferramenta de inteligência competitiva, ela faz uma análise inteligente, ela nos oferece, ela nos fornece dados estruturados e esses dados, eles vão ser
vão nos oferecer informações. Informações, por exemplo, como antecipação de tendências do mercado, tendências globais, sobre tecnologia, regulamentação, casos de sucesso, financiamento. Então, uma série de tópicos e de temas, nós conseguimos obter através dessa ferramenta de inteligência competitiva. Com essas informações estruturadas, nós conseguimos desenvolver conteúdos e recursos em formatos diferenciados, como os relatórios, folhetos, benchmarking, que eu vou mostrar mais à frente. Mas o importante é que vocês saibam que todo esse conteúdo, ele vai ser amplamente divulgado e vocês podem também opinar no conteúdos que vocês gostariam as questões que nós vamos fazer durante a apresentação é mesmo para isso, é para saber o que é importante que vocês saibam melhor ou tenham mais informação. É isso que a gente gostaria de saber aqui no Health Scale. Então, nós vamos divulgar todo esse material através de newsletter, de redes sociais e da plataforma Health Business Portugal, que eu vou falar também um pouquinho mais à frente. Então, no total, nós temos seis conteúdos, vamos dizer assim, importantes nessa iniciativa, não é? O primeiro deles é os relatórios temáticos. Os relatórios temáticos, a nossa ideia é divulgar de forma periódica temas que são selecionados por vocês, pela própria comunidade. Então, nós pensamos em colocar um quiz, por exemplo, no LinkedIn, com 3 ou 4 opções que vocês possam nos dizer quais são as mais interessantes e quais vocês gostariam de ter um relatório temático mais completo para saber mais informações. E sempre nesse material apresentar as principais tendências na área de MedTech. E a partir daqui, eu gostaria de começar essa primeira questão, de dar começar essa auscultação. Eu gostaria de perceber com vocês, deixa eu colocar aqui então essa questão, quais os temas que são do interesse de vocês. Seria importante perceber que são temas de MedTech, então tudo que vocês gostariam de saber sobre esse tema seria importante. E caso não lembrem agora de algum tema e lembrem mais tarde, também podem nos passar um e-mail, aquele e-mail que a Patrícia nos informou no início, ok? Vou deixar mais um pouquinho, só fazer um compasso aqui de espera. Ok, eu vou encerrar e vamos para a segunda. O segundo conteúdo são os folhetos informativos. A nossa ideia dos folhetos informativos seria abordar temas que podem parecer muito simples ou que já são bem conhecidos, mas que são muito relevantes e que são necessários tanto para PMEs no início, numa fase inicial, quanto para PMEs e startups em estágios mais avançados. Por exemplo, esses folhetos, a nossa ideia é, por exemplo, fazer informações sobre o que é o que é o TRL, ou então informações sobre patentes, ou minha solução é um dispositivo médico ou não. São informações mais ou menos desse gênero. Logicamente, como eu disse, são informações que parecem ser muito básicas, mas como a Patrícia informou no início, nós temos vindo a perceber que há muita dificuldade das PMEs em startups em alguns temas, e por isso também nós gostaríamos agora de perceber com vocês se existem outros temas que vocês acham que seria interessante mais algum material para a gente perceber. Eu vou partilhar aqui essa pergunta. Então, que outros temas vocês teriam interesse em conhecer melhor? Então, são temas, como eu disse, muito simples, sobre TRL, patentes ou outros que vocês tenham em mente e que façam sentido, a gente fazer um folheto com um design muito atrativo, algo muito simples, que vocês consigam receber essa informação de uma forma mais, vamos dizer, mais simples, não é? Ok? Vou dar mais aqui um compasso de espera. Ok. Encerrar. Toda essa informação fica do nosso lado, tá bem? E nós vamos trabalhá-la dentro da iniciativa do Health Scale. O terceiro conteúdo, o terceiro recurso são infografias sobre o mercado. A ideia aqui será desenvolver infografias sobre diferentes mercados, né, em diferentes países, com foco em diferentes segmentos, com o objetivo de apresentar uma visão clara sobre essas áreas.
Aqui é importante também perceber que é um material muito simples que vai ser preparado, mas com um design muito atrativo, que consiga passar essa informação de forma muito clara, que hoje a gente percebe que às vezes um conteúdo muito grande, as PMEs, as startups, a comunidade em geral não consegue obter essa informação. E pronto, eu vou fazer aqui mais uma questão, que é para perceber com vocês quais os mercados que vocês teriam mais interesse em ter uma infografia. Para a gente é muito importante ter essa informação. Nós temos a Alemanha, o Brasil, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, a Dinamarca, os Países Baixos e outros. Mas, logicamente, como eu disse, podem opinar e trazer mais outros países que seriam do interesse de vocês, que com essa ferramenta de inteligência competitiva a gente consegue obter essas informações. Vou dar mais um compasso de espera. Sim. Eu vou encerrar essa enquete. E aqui eu consigo compartilhar esse resultado, mostrar aqui que a Alemanha e os outros eu não consigo aqui perceber, mas a Alemanha foi o país que mais chama atenção e que gostariam dessa análise, dessa infografia. Então, nós vamos tentar aqui obter essa informação. Seguindo esses recursos, nós temos aqui mais três recursos importantes, e são os três recursos finais. Um deles são notícias globais. Então, vão ser divulgados nas nossas redes, notícias sempre atualizadas, mas muito relevantes da área do MedTech, com foco sempre em tendências tecnológicas e também na inovação. Então, vocês sempre vão obter essas informações e, caso necessitem também de alguma informação, podem entrar em contato que a gente também consegue essa informação para vocês, caso seja alguma coisa mais específica. Outro recurso interessante é o relatório de benchmarking competitivo. A nossa ideia aqui é estabelecer uma análise comparativa que permita identificar produtos já existentes no mercado internacional, ou em pipeline. A nossa ideia, por exemplo, vamos dizer, o tema desse mês é registro eletrônico de saúde. Então, nós vamos buscar nessa ferramenta de inteligência competitiva solução, por exemplo, na Alemanha, uma solução no Japão, registros eletrônicos, mostrar para vocês as features dessas soluções, que soluções são essas, o que elas têm de diferente, como é que elas estão se destacando no mercado. E, logicamente, eu gostaria de perceber com vocês quais informações também seriam interessantes dentro desse relatório de benchmarking competitivo. Então, eu vou colocar aqui mais uma pergunta. E eu gostaria que vocês respondessem quais os produtos e soluções já existentes no mercado internacional ou em desenvolvimento que vocês teriam interesse, não é? De perceber melhor registro de saúde, dados em saúde, a parte de inteligência aplicada à saúde, dispositivos médicos ou algum outro que a gente também consiga obter essa informação. Esses registros, como eu disse, o benchmarking é uma forma da gente conhecer produtos de fora. Nós sabemos que o mercado nacional tem muitas coisas e perceber, comparar, não é? Por isso com esse benchmarking. Então, ok, vou aqui esperar mais um bocadinho, encerrei e consigo partilhar com vocês essa informação. Então, a parte de inteligência artificial e dados de saúde são aquelas que vocês têm mais interesse, então nós vamos correr atrás dessas informações também, ok? Ok. E por último, nós temos aqui um recurso, que são casos de estudos, que nós nomeamos como Innova Journey, que na verdade é uma iniciativa que visa identificar casos de sucesso de entidades, de startups, de PMEs que superaram o desafio. Então, por exemplo, vamos dizer que vocês têm um desafio, não consigo entrar no mercado, é muito difícil, esse é o principal desafio da minha empresa. Então, nós vamos contactar uma entidade que conseguiu superar esse desafio. Vamos contactá-la e vamos aqui tentar produzir um material muito breve, explicando como essa entidade conseguiu superar essa dificuldade. Nós também estamos pensando em fazer reuniões de menor dimensão, que vocês possam depois, com essa entidade, até trocar ideias, tirar dúvidas, mas a ideia aqui é sempre responder a um desafio, ou seja, uma empresa conseguiu responder esse desafio, como ela conseguiu e informar ao restante das PMEs e startups. Então, dessa forma, eu também gostaria de ouvir vocês agora, porque nós gostaríamos de perceber
quais são os principais desafios que a sua entidade enfrenta atualmente e que vocês gostariam de superar? É o acesso ao mercado? É o acesso a financiamento? É a parte de regulamentação e certificação? É algum outro que realmente vocês não conseguem ultrapassar sozinhos? Vou dar aqui um compasso de espera. E caso você seja uma entidade que já superou um desafio desse, ou, enfim, já pensou em outro que superou e é muito importante para as outras startups e PMEs, também podem contactar-nos. Para a gente é muito importante partilhar com as outras entidades como vocês conseguiram superar isso. E então podem me contactar por e-mail, o e-mail que nós partilhamos no início. Eu vou encerrar aqui e vou partilhar com vocês, só para vocês perceberem que o acesso ao financiamento e o acesso ao mercado são as principais dificuldades, existem outras, mas são as principais, e nós vamos tentar informações sobre esse tema e empresas que superaram isso. Por último, eu deixo aqui, como eu disse, existem vários canais de informação do HCP e um deles é o Health Business Portugal, que é uma plataforma. Essa plataforma nova, ela vai ser lançada em julho, ela vai ser lançada em forma faseada de julho a setembro e lá nós vamos ter muito dessas informações desses recursos que eu partilhei agora, nós vamos ter ali como se fosse um repositório. Então é importante que vocês entrem nos nossos canais, no LinkedIn, nas redes sociais, mas também no nosso website que em breve vão ter mais informações sobre esse tema, tá bem? Qualquer dúvida, vocês podem sempre nos contactar. E agora, para falar do Pilar 2, eu vou passar a palavra para minha colega Anabela Veiga. Obrigada, Priscila. Portanto, antes de mais, boa tarde a todos. Vou falar aqui então do pilar das redes colaborativas. Passar só aqui para o próximo slide. O foco deste pilar é analisar e refletir em como é que estas redes colaborativas podem então funcionar como instrumentos não só de qualificação, mas também de articulação e de dinamização do ecossistema da saúde. E a ideia aqui não é apenas apresentar o que está previsto no projeto, como temos feito ao longo desta sessão, mas também aproveitar este momento para recolher o vosso contributo e por isso vou apresentar aqui os principais objetivos propostos e depois colocar aqui algumas questões. O ponto de partida desta atividade é simples. No setor da saúde, a inovação depende cada vez mais desta capacidade de juntar competências diferentes. Falamos de empresas, startups, centros de investigação, prestadores de cuidados, entidades públicas e outros atores, obviamente, que muitas vezes têm conhecimento, necessidades e soluções que acabam por ser complementares. Mas nem sempre existem espaços estruturados para estes diferentes players se encontrarem, colaborarem e, no fundo, transformarem uma ideia em algo concreto, numa iniciativa concreta. É nesse contexto que o Health Scale pretende desenvolver aqui uma reflexão estratégica sobre entidades colaborativas no setor de saúde e, portanto, os nossos objetivos focam-se nessa vertente. Em primeiro lugar, queremos reforçar o papel das redes colaborativas como instrumentos, então, de articulação e qualificação do ecossistema. Em segundo lugar, queremos analisar a experiência da Smart Health Subcluster, uma rede informal do HCP que também vou falar, enquanto caso de estudo do HCP, caso de estudo vivo. Em terceiro lugar, queremos também identificar desafios, fatores críticos do sucesso e boas práticas. E, por fim, queremos apoiar a definição de modelos de redes colaborativas de HCP mais eficazes, sustentáveis e orientados para resultados. Passando aqui para o próximo slide, temos então aqui, como disse, informação sobre a nossa rede atual, a Smart Health Subcluster. Nós vamos partir desta rede para iniciar a nossa reflexão, porque, portanto, traduz também aqui um bocadinho a experiência que temos tido. A Smart Health Subcluster foi lançada em 2019 como uma rede colaborativa informal promovida pelo HCP. É uma rede aberta a todos os associados e tem estado focada nas áreas das tecnologias médicas e da saúde digital. Ao longo do tempo, esta rede tem funcionado como um espaço de ligação entre diferentes atores do ecossistema e, atualmente, esta dinâmica é dinamizada pelo HCP através de sessões regulares,
nós temos pelo menos uma sessão mensal agendada, esse compromisso mensal, e também temos, para além destas sessões que ocorrem habitualmente em formato remote, temos momentos presenciais, visitas presenciais e momentos de networking que vamos organizando ao longo do ano. A rede gera valor através de diferentes dimensões e temos sido bastante flexíveis para também trazer temas que se alinhem com os interesses dos participantes. Portanto, temos aqui a questão do networking qualificado e da valorização do conhecimento científico. A rede funciona também como um canal de atualização sobre projetos, iniciativas, oportunidades de financiamento, eventos e ações relevantes do HCP, que nós queremos dar visibilidade também aos membros da rede. Permite também fazer o mapeamento de competências, necessidades e interesses dos membros, que acabam de ser também bastante importantes. Nós temos esse mapeamento do nosso lado para fazer a ligação das competências, da capacidade instalada e do know-how dos participantes com oportunidades que vão surgindo. Tem apoiado também a criação de grupos de trabalho temáticos e tem sido aqui um foco desta rede colaborativa. Este ano, por exemplo, temos 2 grupos de trabalho a serem trabalhados, um focado na reabilitação, cuidados continuados e monitorização digital e um segundo grupo focado na gestão, operações e transformação dos serviços de saúde. E talvez o ponto principal do qual resultam os anteriores é que esta rede tem ajudado a aproximar entidades para transformar então ideias em colaborações, projetos e iniciativas de capacitação. Por estes motivos, a Smart Health Subcluster é o nosso caso de estudo vivo, permite olhar para aquilo que funciona bem, para aquilo que está a funcionar bem e, obviamente, para aquilo que está a funcionar menos bem, os desafios que também temos na rede, a forma como garantimos que é uma rede que se mantém ativa e útil para todos aqueles que participam. Relativamente ao que está aqui planeado no projeto do Health Scale, nós vamos cruzar esta experiência da Smart Health Subcluster com contributos do ecossistema e, obviamente, exemplos de outras redes colaborativas. Como outputs, nós temos previstos o desenvolvimento do estudo reflexão-estratégica, onde vamos sistematizar desafios, boas práticas e fatores críticos de sucesso associado à criação e dinamização destas redes colaborativas. Queremos também estabelecer um modelo de referência para as redes colaborativas da HCP, portanto, aqui estamos a falar das questões associadas com governação, dinamização, envolvimento de membros, monitorização também do impacto da rede e das próprias atividades que têm interesse em ser incluídas. Temos também um output previsto que consiste na realização de um workshop com o ecossistema para apresentar estes resultados, para discutir estes resultados e recolher contributos adicionais e recomendações de todos os stakeholders relevantes. E, finalmente, temos ainda previstas iniciativas de capacitação, nomeadamente nós chamamos os crash courses no âmbito da Smart Health, mas no fundo são aqui ações mais práticas que pretendem estar alinhadas com as necessidades identificadas durante este processo. A ambição é que estes resultados não fiquem apenas por uma reflexão teórica, ou seja, não fiquem só pelos estudos, que já acrescentam valor por si só, mas queremos sim que os inputs recolhidos sejam úteis e que nos ajudem a orientar as redes do HCP e não só a Smart Health, mas outras ações colaborativas no futuro. Agora, como é que isto está a ser feito? Como é que isto vai ser alcançado? O trabalho está organizado em várias frentes. Por um lado, como disse, temos a análise de todo o percurso e toda a experiência que temos na Smart Health Subcluster e toda a revisão da documentação e que temos disponível e, no fundo, consolidar esse histórico. Por outro lado, estamos a desenvolver um exercício de benchmarking, olhando para outras redes colaborativas, clusters e plataformas de inovação e ecossistemas com dinâmicas semelhantes ou dinâmicas que tenham interesse para este exercício. Está também prevista a auscultação de entidades, quer no contexto nacional, quer no contexto internacional, através de entrevistas semi-estruturadas. E tudo isto será depois sistematizado em recomendações práticas.
As dimensões que estamos a analisar e que, no fundo, para nós são aqui identificadas como prioritárias, é a questão dos temas, ok? Temas temáticos, quais são os temas que queremos ver endereçados nestas redes. A proposta de valor para diferentes perfis de membros, como mencionei, estas redes colaborativas têm como objetivo ser interessantes para diferentes tipologias, portanto, é importante ser claro relativamente a como os diferentes perfis podem usufruir deste tipo de redes. Os modelos de governação, as estratégias de envolvimento e retenção e, obviamente, as próprias dinâmicas que são implementadas na rede. E outros tópicos adicionais que incluem a comunicação com a rede, a identificação de indicadores de sucesso, também para nos ajudar a monitorizar a rede e a melhorá-la, sempre trabalhando nesta lógica de melhoria contínua, e, obviamente, a articulação com outras iniciativas e redes. No fundo, a pergunta central é o que é que torna uma rede colaborativa útil e ativa para os seus membros? E é precisamente isso que queremos responder e aproveitar também esta sessão, então, para contar com o vosso contributo. Eu vou então partilhar aqui algumas questões. Vou começar aqui pela primeira, que entretanto já devem estar a ver. Portanto, aqui a primeira questão é: quais são as 3 dimensões mais importantes a aprofundar no estudo sobre redes colaborativas? Pedimos aqui para selecionarem até 3 opções. Esta pergunta é importante, no fundo, porque nos vai ajudar a perceber onde devemos colocar mais ênfase no estudo, obviamente. Enquanto respondem, também posso passar rapidamente pelas opções que temos. Portanto, como fui falando, temos a questão dos modelos de governação, coordenação e participação. Temos a tal proposta de valor que deve ser direcionada para os diferentes perfis, para as diferentes entidades. Temos a estratégia de dinamização, envolvimento e retenção dos membros, portanto, isto é um trabalho contínuo, não é apenas fazer o processo de onboarding. Temos a questão do envolvimento de todas as entidades que são necessárias para estas dinâmicas, prestadores de cuidados de saúde, tomadores de tecnologia, utilizadores finais e entidades públicas. E temos aqui uma última opção que nós identificamos de comunicação, utilização de ferramentas digitais, no fundo também para ajudarem este processo, esta articulação e colaboração entre as entidades. E temos aqui ainda um campo com a opção outra, que vocês podem selecionar e adicionar o texto livre com algum outro tema, algum outro eixo que não esteja aqui identificado nestas dimensões que nós vamos considerar. Já temos aqui algumas respostas, portanto, vou aqui encerrar esta questão e também vou partilhar com vocês os resultados. Penso que já devem estar a ver. Ok, então, aqui numa primeira análise tivemos várias votações na questão da avaliação das dinâmicas colaborativas orientada a projetos, consórcios e financiamento. Isto é interessante porque também acho que liga bem a uma pergunta que a Priscila colocou previamente, em que realmente a oportunidade de financiamento foi também das opções mais votadas. E temos também aqui interesse em outras dimensões que foram identificadas, relacionadas com o envolvimento dos diferentes players e também na utilização de diferentes ferramentas e da parte da comunicação. Muito bem. Vou passar então para a próxima questão que preparamos para vocês, que também já devem estar a ver no ecrã. Que áreas temáticas considera mais relevantes para futuras redes colaborativas ou grupos de trabalho do HCP? Aqui queremos perceber as áreas temáticas, portanto, o que é que em termos de área de interesse tem aqui maior potencial, quer para a questão de uma área da rede ou para trabalhar num contexto de grupo de trabalho. Aqui, como opções, identificamos alguns temas que também já acabam por ser discutidos, não só a nível do subcluster, mas a nível do cluster do HCP, que tem a ver com a questão da saúde digital, dados de inteligência artificial, dispositivos médicos, biosensores e wearables. Isto tem sido, de facto, um tema muito, muito discutido na rede atual. Temos a parte de biotech, bioprodução, temos aqui a opção também de farma, diagnóstico de soluções terapêuticas. E depois temos aqui algumas opções mais transversais, portanto, validação clínica, regulamentação, certificação, financiamento, investimento, internacionalização e sustentabilidade. Estas 3 opções podem ser transversais às diferentes áreas temáticas
e também têm sido apontadas como interessantes para aqui para a rede. Vou encerrar aqui este formulário e vou também partilhar com vocês os resultados. Portanto, em termos de áreas, e não é uma surpresa, temos aqui uma elevada demonstração de interesse na questão da saúde digital, dados e inteligência artificial, e temos também aqui, em segundo lugar, a parte do financiamento, aqui a componente de financiamento, investimento, internacionalização e sustentabilidade. Portanto, já é uma primeira análise interessante para considerarmos aqui no nosso estudo. Vou parar de partilhar aqui os resultados e passar à próxima questão. Esta é a última questão do meu lado de escolha múltipla. Ok, já devem estar aqui a ver. Que necessidades de capacitação devem ser consideradas nos próximos crash courses? Como disse durante a apresentação, temos também aqui uma componente de capacitação que temos introduzido na Smart Health e que queremos continuar a introduzir nas redes colaborativas. Aqui, como opções, nós colocamos a regulação, certificação, requisitos legais e proteção de dados, que é um tema também bastante relevante nestas áreas que foram também identificadas como de interesse. Propriedade intelectual, transferência de tecnologia, depois temos aqui algumas opções relacionadas mais com a questão do scale-up das tecnologias, internacionalização, ferramentas digitais de produtividade e mecanismos de financiamento. Ok, já passou aqui um minutinho, portanto vou encerrar também este survey e partilhar aqui com vocês os resultados. Ok, isto foi renhido em termos de votação. Temos aqui 70% dos votos focaram-se aqui na regulamentação, certificação e requisitos legais e tivemos a mesma porcentagem no acesso ao mercado, adoção, internacionalização e scale-up de soluções em saúde. Muito bem. Para terminar, queria também fazer uma última questão, que é uma questão aberta, que é no fundo... Acho que já conseguem ver. Não, tenho que iniciar, exato. Portanto, temos aqui uma questão aberta. Que contributos adicionais gostaria de deixar para esta atividade, para este pilar de redes colaborativas? Aqui podem deixar contributos livres, como entidades que consideram interessantes envolvermos neste processo de auscultação, para além de entidades, redes e até boas práticas que nós deveríamos considerar, temas que não estejam aqui refletidos nas questões anteriores e que vocês considerem que também devem ser analisados, desafios que gostariam de ver discutidos ou sugestões para reforçar aqui o impacto das redes colaborativas da HCP. Vou dar aqui só mais 10 segundinhos para adicionarem aqui as vossas sugestões e estes contributos vão ser analisados também em detalhe após a sessão. Vou então chegar aqui a 1 minuto e encerrar. Ok. E com isto fecho aqui a apresentação do pilar das redes colaborativas. Muito obrigada aqui pelos vossos contributos no survey. Vou passar a palavra à minha colega Juliana Alves, que irá apresentar o próximo pilar do Healthcare. Obrigada. Então, muito boa tarde a todos e nesta parte da sessão eu gostaria de vos apresentar então a componente do Health Scale dedicada ao desenvolvimento de conhecimento estratégico e à capacitação empresarial. E ao longo dos próximos slides e dos próximos minutos eu irei partilhar convosco a lógica desta componente, os estudos que iremos desenvolver e as ações de capacitação previstas e a forma como nós pretendemos envolver as empresas ao longo deste processo. A abordagem que propomos assenta em dois pilares complementares. O primeiro centra-se na produção de conhecimento estratégico, através dos dois estudos que eu, nos próximos slides, já terei a oportunidade de explicar um bocadinho mais. E o segundo pilar corresponde a um programa de capacitação composto por webinars, workshops e um seminário.
E, em conjunto, estas iniciativas pretendem apoiar as PMEs na tomada de decisões mais informadas e reforçar a sua capacitação estratégica para competir num contexto cada vez mais exigente. Começando então aqui pela componente dos estudos estratégicos, hum, o primeiro estudo que nós, ou um dos estudos que nós vamos desenvolver, centra-se aqui na competitividade das PMEs da saúde e pretende identificar os fatores que irão determinar a competitividade das empresas nos próximos anos, analisando tendências internacionais, modelos de negócio emergente, oportunidades e mecanismos de financiamento e práticas de sustentabilidade e boa governação. O estudo dará origem a recomendações práticas que pretendem então apoiar as empresas na definição da sua estratégia de crescimento e internacionalização. O segundo estudo tem uma perspectiva mais setorial, será coordenada pelo nosso colega Nuno Palas e pretende ser uma ferramenta de orientação estratégica para apoiar na definição do posicionamento internacional da oferta da saúde portuguesa, apoiar no desenho de um plano de ação estruturada para a marca Health Portugal, promover aqui a promoção integrada e unificada da oferta nacional em mercados-chave e estimular, promover assim o estímulo à inovação contínua e qualificação de toda a fileira. E sobre estes estudos, eu gostaria de lançar duas questões. E uma vez que ainda estamos numa fase inicial do projeto, queremos garantir que os estudos respondem realmente às necessidades das empresas. E eu vou então lançar aqui a primeira questão, que é relacionada com o estudo sobre os fatores. Penso que ainda não estão a ver. Antes. Esta primeira questão, então, que eu penso que estarão a ver, é relacionada com o estudo sobre os fatores de competitividade e os novos modelos de negócio. E então, nós perguntávamos, quais são para vocês, os três fatores desta nossa pré-seleção que, na vossa perspectiva, terão maior impacto na competitividade das PMEs da saúde nos próximos 5 anos. E aqui nós pré-selecionamos a inteligência artificial e os dados, a internacionalização, o acesso a financiamento, as práticas sustentáveis, o talento qualificado, a evolução regulamentar, a inovação tecnológica, a colaboração entre os diferentes players do ecossistema, o acesso aos mercados e a digitalização dos serviços de saúde. Só dar aqui mais um segundinho para recolher. Penso que já terão tido a oportunidade de responder. E partilho agora aqui os resultados e nós temos aqui, as pessoas identificaram como prioritárias, a área da inteligência artificial e dos dados, e depois as outras ficaram aqui muito empatadas, a colaboração entre os diferentes players do ecossistema, a questão da regulamentação e o acesso ao financiamento e também a questão da internacionalização. Eu vou passar agora para a próxima questão e esta é sobre o outro estudo, que é esta, que é relacionada então aqui com a estratégia Health Portugal. E aqui perguntávamos quais as 3 áreas das seguintes que nós selecionamos consideram mais importantes a analisar. E aqui nós temos pré-selecionadas a percepção internacional da saúde portuguesa,
ou da área da saúde, do setor da saúde em Portugal. Depois o benchmark das marcas país e marcas setoriais internacionais, os mercados prioritários para a internacionalização, o posicionamento e a proposta de valor da saúde portuguesa, os setores com maior potencial de internacionalização, as necessidades que as PMEs têm para conseguirem escalar para mercados internacionais, os canais a utilizar para esta promoção internacional, a atração de investimento internacional, o papel aqui das parcerias estratégicas e os modelos de governação e gestão da marca. Eu vou então aqui terminar, fechar esta questão e partilhar com vocês o resultado que nós obtivemos. E tivemos aqui uma maior votação no posicionamento e na proposta de valor da marca Health Portugal. Depois também destaca-se a identificação dos setores com maior potencial para internacionalização, a identificação dos canais de promoção internacional e as parcerias estratégicas. Eu vou então parar e penso que já não estarão a ver nenhuma das minhas questões. E eu avançava agora para o próximo slide, que tem então, até agora eu falei desta criação de valor, de conhecimento estratégico, e agora passaria a falar do outro pilar desta atividade, que são então as ações de capacitação e este nosso programa de capacitação, que ele próprio engloba três iniciativas complementares. Temos, por um lado, os webinars, que integram o Join Health Business Edition, e que será então dedicada a temas que estão a transformar o setor da saúde, como a inteligência artificial, os mecanismos de financiamento, a evolução da regulamentação, os pathways para a internacionalização. E pretendemos também desenvolver estes webinars com a participação de especialistas nacionais e internacionais. Depois faremos também 5 workshops práticos e que estão diretamente ligados aos estudos que eu acabei de mostrar. E o objetivo destes workshops é ir apresentando os resultados deste estudo e permitir uma discussão e um aprofundar destes resultados e apoiar as empresas na aplicação de recomendações que venham a ser desenvolvidas. Será também organizado um seminário para promover a discussão sobre os desafios e oportunidades do setor e reforçar a colaboração entre empresas, especialistas e outras entidades do ecossistema. Mais uma vez, para nos ajudarem aqui a definir melhor a forma como organizar as ações de capacitação, eu queria lançar aqui uma questão. Lançar aqui a minha última questão, em que nos vos perguntávamos então que nos ajudassem aqui a definir, selecionando 3 opções, a melhor forma de organizar e as melhores dinâmicas a utilizar na organização destas ações de capacitação. Nós pré-selecionamos a apresentação dos casos práticos e exemplos reais, a abordagem de ferramentas e metodologias aplicáveis ao tema em discussão, as sessões interativas com discussão entre os participantes, permitir a partilha de experiências entre empresas, o contacto com os especialistas internacionais, as oportunidades de networking e mesmo o fornecimento de recomendações práticas para implementação. Só aguardar aqui um segundinho.
Eu vou então terminar aqui, partilhar com vocês este resultado. E aqui foram selecionadas quase todas as opções de uma forma muito igual, e temos aqui um destaque, se calhar, para os casos práticos e para a abordagem de ferramentas e metodologias aplicáveis, logo seguida deste contacto com os especialistas internacionais e das oportunidades de networking e recomendações práticas. Antes de terminar aqui a minha participação, eu gostaria de vos apresentar já. Desculpem, voltar aqui ao slide atrás. Gostaria de vos apresentar aqui já um calendário destas atividades de capacitação que eu fui falando. Nós temos aqui então o Join Health Webinars. Eles vão decorrer organizados em 4 blocos e vão decorrer no primeiro e terceiro trimestre ao longo dos 2 anos de projeto e associados aqui às Autumn e às Spring Series. Teríamos, no próximo slide, já vos faço um convite para para a próxima sessão do webinar. Quanto aos workshops, eles estão programados a acontecer durante o primeiro semestre do próximo ano. Os 2 primeiros ainda durante o primeiro trimestre, estão relacionados então com a apresentação e discussão dos resultados das primeiras duas fases do estudo de competitividade, dos fatores de competitividade e de novos modelos de negócio, e depois entre abril e junho apresentaremos a parte final do estudo com os mecanismos de financiamento e as práticas sustentáveis na saúde. Para o final do projeto, teríamos, mais no final do projeto, já no último trimestre do projeto, a apresentação do resultado do estudo sobre a estratégia Health Portugal. O seminário também está previsto decorrer durante o primeiro trimestre do próximo ano. Claro que a seu tempo receberão informação sobre todas estas atividades e convites para participarem nas mesmas, e deixo só aqui já um convite para a próxima edição dos webinars, que decorrerão entre 22 de setembro e 13 de outubro. Isto são sempre às terças-feiras, depois da hora do almoço. E este primeiro bloco, esta primeira edição, terá como o primeiro webinar será dedicado aos modelos de Design Thinking no desenvolvimento de tecnologias da saúde. O segundo, o acesso a mercados regulados e os mecanismos de reembolso. No terceiro, ainda estaremos aqui a trabalhar as questões do acesso ao mercado. E o último abordará os dados da saúde, a inteligência artificial e a digitalização como motores da criação de valor. E como eu disse antes, receberão, entretanto, já informação sobre estes webinars e convites para participarem nestas ações e todas as outras que serão desenvolvidas ao longo do projeto. Eu passava agora então a palavra à Priscila. Olá, então, Juliana, Anabela, Patrícia, agora nos juntamos aqui, temos algumas perguntas. Eu vou começar aqui, acho que pode ser para a Patrícia. A minha PME não é do norte nem do centro, como posso me beneficiar? Ok, neste caso, este projeto, como eu dizia no início da sessão, tem como alvo prioritário as PMEs das regiões Norte e Centro. Portanto, ele vai ser desenhado tendo não só como foco e como prioridade os desafios e as barreiras identificadas por estas entidades, sem prejuízo, obviamente, de que estes possam ser inclusivamente partilhados entre entidades de outras regiões.
e de que estas outras entidades em regiões diferentes possam também beneficiar dos materiais, das iniciativas que vão ser desenvolvidas. Portanto, eu diria que, obviamente, quando tivermos algumas ações, serão presenciais e essas serão desenvolvidas ou na região norte ou na região centro, mas todas aquelas ações que forem desenvolvidas de forma online, todos os materiais que forem desenvolvidos durante estes 2 anos vão ser disponibilizados de uma forma aberta e com o maior alcance possível para toda a comunidade que possa, de alguma forma, beneficiar deles. Portanto, pese embora as regiões em enfoque, em destaque, sejam as regiões norte e centro. Obrigada, Patrícia. Nós temos aqui, eu acho que você já respondeu essa, que todos os recursos materiais disponibilizados são gratuitos. A Patrícia já respondeu, não é? Disse que sim, que todos esses materiais vão estar também disponíveis. Tem uma pergunta que é muito similar, que sou uma PME da região do Norte, gostaria de saber como posso ter acesso aos materiais que vão ser desenvolvidos, relatórios e estudos. Pronto, como eu disse, esses materiais eles vão ser publicados nos nossos canais, então no website, na plataforma Health Business, no LinkedIn, então vocês vão ter acesso a todos esses materiais também de forma gratuita. Temos outra pergunta aqui. Como posso fazer parte das redes colaborativas que já existem no HCP? Anabela, acho que pode responder essa. Obrigada pela questão. Relativamente aqui às redes colaborativas que temos atualmente, que é a Smart Health Subcluster, a rede está aberta para todos os associados do HCP, portanto, a partir do momento em que uma entidade é associada, pode participar nesta iniciativa a partir do momento que achar que faz sentido. Nós temos aqui um processo de onboarding montado, portanto, a partir do momento em que há uma demonstração de interesse, fazemos uma reunião para fazer a apresentação da rede, explicar os objetivos da rede, o funcionamento, os temas que estão a ser trabalhados e as atividades em curso. Isto permite que a entidade não entre sem contexto nas reuniões, porque, como mencionei, temos pelo menos uma sessão mensal e a partir do momento em que a entidade entra, já tem uma visão clara sobre o que está a acontecer, onde pode participar e como pode contribuir e beneficiar da dinâmica da rede. Portanto, se têm interesse em participar, daria para entrar em contato connosco, podem entrar em contato diretamente com a Priscila, o e-mail que foi indicado no início da sessão, e depois ela também faz a articulação interna para iniciarmos o processo de onboarding. Obrigada, Anabela. Temos aqui mais uma pergunta. Acho que pode ser para Juliana. Juliana, as ações de capacitação vão ser online e gratuitas? Obrigada, Priscila. Então, os webinars serão online, os workshops e o seminário serão sessões presenciais. Os webinars são gratuitos. Eu penso que as outras duas tipologias de ações de capacitação também são. Peço às minhas colegas, se não for verdade, para me corrigirem, mas penso que são todas gratuitas. Sim, sem Obrigada, dúvida, sim. Juliana. Obrigada, Juliana. São essas perguntas que nós temos aqui, Patrícia. Não sei se quer Temos aqui mais uma comentar. pergunta, entretanto, não sei se consegues ver, de uma entidade da Rebeca Vaz, que indica que faz parte de uma startup localizada no norte do país e que gostaria de ter informações não somente sobre as ações, mas também os requisitos para serem associados do HCP. Nós acabamos de partilhar aqui numa outra questão que foi colocada o e-mail de contacto da Priscila Maranhão, e eu diria que a melhor forma será utilizar esse mesmo e-mail de contacto para nos fazer chegar esta questão, e nós partilharemos, obviamente, toda a informação necessária para que possam aderir ao cluster. Ok, não temos mais mesmo agora, então. Obrigada. Patrícia, passa a Entretanto, palavra para a Patrícia agora. sim, obrigada. Entretanto, obviamente que fica aqui um canal de comunicação aberto para qualquer dúvida ou questão que tenham sobre este tema ou outro tema que tenha a ver com a relação com o HCP.
Mas antes de fechar, queria só deixar aqui uma palavra de agradecimento a todos pela vossa participação. Espero que esta sessão tenha sido esclarecedora e vos tenha permitido compreender melhor o propósito e o alcance deste projeto que está agora a iniciar. E portanto, só dizer-vos isso mesmo, relembrar que estamos totalmente disponíveis para os vossos contributos, para as vossas sugestões. Tenho os nossos contactos obviamente, caso tenham interesse em acompanhar esta e outras iniciativas do HCP, convido-vos a seguir-nos nas redes sociais, a subscreverem a nossa newsletter, que poderão fazer através do website do HCP. E só mais uma pequena nota mesmo para finalizar, para vos dizer que receberão já de seguida um curto questionário de satisfação. Agradecemos que dediquem um momento a preenchê-lo e nesse mesmo questionário podem indicar se desejam receber atualizações sobre este projeto, mais informações e colocar lá mais alguma questão que tenham. Entretanto, não sei se houve aqui mais alguma questão. Temos aqui a Sofia Silva levantou a mão. Se houver alguma questão que ele queira colocar no Q&A, temos todo o gosto em responder. Se não, sugeria que nos fizesse chegar essa questão por e-mail e responderemos depois offline. Obrigada a todos e uma continuação de boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Obrigada a Boa todos. tarde.